Bom dia, hoje iremos apresentar mais um trabalho de diagnose, dessa vez em uma doença do milho, a mancha branca do milho. A planta contaminada estava na lavoura de um conhecido dos integrantes do grupo, e a plantação se encontra na cidade de Franca, São Paulo. Começamos então coletando fotos e vídeos do material infectado, permitindo assim o uso de um manual de fitopatologia. Em nossa busca por um material doente para o trabalho de fitopatologia, encontramos no milharal algumas plantas com manchas nas folhas. Manchas sem um formato regular, podendo ser de arredondadas até mais alongadas, porém todas com a característica semelhante de coloração esbranquiçada e bordos escuros. Tais manchas foram os únicos sintomas encontrados para a possível doença. Após visualizarmos os sintomas que temos na nossa amostra, decidimos investigar para saber em qual grupo de McNeil ela se encaixava. Com isso, já descartamos tanto o grupo 1, que está relacionado às podridões dos órgãos de reserva, ilustrado pela podridão de Pectobacterium, quanto o grupo 2, que são as doenças que causam danos em plântulas ou dumping off. Pois, ao observar os nossos sintomas, podemos ver que eles ocorrem em plantas mais maduras e está localizada nas folhas. Por isso, podemos descartar esses dois grupos. Assim, fomos até o grupo 3, que são as doenças que causam podridões de raízes e colo, ilustrado pela podridão radicular por Coletótricum, e o grupo 4, das doenças que causam as murchas vasculares, como a murcha de verticílio. E assim como anteriormente, descartamos esses dois grupos, pois não eram compatíveis com os nossos sintomas. Então, chegamos ao grupo 5, que são as doenças que causam as manchas foliares. E como visto anteriormente, esse é um dos nossos sintomas. E a partir daí, selecionamos esse grupo e demos início a uma busca mais detalhada em outras literaturas, que a Lohane vai discutir melhor posteriormente. Mas vale a pena ressaltar também que existe o grupo 6, que são as doenças que causam as viroses, galhas e carvões. Porém, não foi necessário explorar esse grupo na nossa investigação. Ao descobrirmos o possível grupo de McNeil ao qual essa doença pertence, grupo 5, fomos buscar na literatura a descrição deste sintoma. Tentamos inicialmente consultar no guia de diagnose para as aulas práticas de fitopatologia, e a única mancha foliar em milho que encontramos foi a mancha de bipolares. Em seguida, procuramos por tal mancha no manual de fitopatologia. Encontramos duas doenças com agente causal fungo do gênero bipolares, a mancha foliar de Helminthosporium maedis e a mancha foliar de Helminthosporium carbono. Porém, ao lermos a descrição das manchas de tais doenças, cores marrom, claro, escuro e palha, excluímos tais doenças. Em seguida, lemos todas as descrições das diferentes manchas foliares em milho do Manual de Fitopatologia e chegamos na única doença que é caracterizada pela coloração esbranquiçada e bordos escuros, a mancha foliar de Phaeospharia. Como o manual de fitopatologia não apresenta foto dos sintomas das doenças, encontramos fotos da doença em questão em um artigo da Embrapa para nos certificarmos do diagnóstico. E como podemos observar, tais manchas se assemelham muito às encontradas por nós no milharal, podendo assim nos dar mais certeza sobre o diagnóstico da doença mancha foliar de Phaeospharia. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a etiologia e o ciclo da doença. As manchas apresentam diferentes espécies fúngicas associadas à bactéria Pantoia ananaphis. E por esse motivo, dada essa grande diversidade de micro-organismos presentes nas lesões, o agente causal que realmente induz as manchas sempre foi motivo de controvérsia. Dessa forma, a doença ficou muito conhecida como mancha foliar de Phaeosphaeria, que é o gênero de um dos fungos comumente encontrados nas lesões. Porém, há fortes evidências de que a bactéria seja o agente causal, no caso, a Pantoia ananaphis. Aqui estão alguns dos motivos que reforçam essa hipótese, e são baseados em artigos recentes que abordam a doença da mancha branca do milho. Um dos principais motivos, então, se resume na dificuldade de isolar e realizar os postulados de Koch com o fungo Phaeosphaeria maedis, principalmente na etapa de inoculação do fungo em plantas sadias, em que os sintomas dificilmente se manifestam, o que é muito diferente da bactéria, que é facilmente isolada e, quando inoculada em plantas sadias, tende a reproduzir os sintomas. Então, acredita-se que as diferentes espécies fúngicas encontradas
são, na verdade, espécies oportunistas que aparecem durante a formação das manchas. Bom, falando agora sobre o ciclo da doença, tudo começa com as folhas da planta doente, de forma que essas folhas, quando caem no chão, fungos e bactérias sobrevivam nos restos culturais presentes no solo. Então, quando ocorre uma tempestade, por exemplo, esses micro-organismos atingem e infectam outra planta sadia e começa a manifestação dos sintomas. Primeiro, com manchas mais escuras, em um estado de infecção inicial, até se tornarem brancas, em um estado de infecção mais avançado. Então, fica claro que solos cobertos com restos vegetais são ambientes propícios para que esses micro-organismos sobrevivam e proliferem a doença, como vai ser enfatizado mais adiante. Sendo assim, as principais formas de disseminação são respingos de chuva e ventos fortes, capazes de transportar os micro-organismos até as plantas sadias e causarem a doença. Bom, falando agora um pouquinho das condições favoráveis para a disseminação da doença, como visto, a mancha foliar ou a mancha branca do milho é uma doença que vem ganhando notoriedade. Suas lesões brancas que se iniciam com umas pequenas necroses que se espalham por todo o limbo foliar. As manchas são frequentemente encontradas nas folhas inferiores, no entanto, podem se expandir para as folhas superiores, assim como pode ser encontrada na palhada, pois o patógeno ele possui a capacidade de se estabelecer ali naquele resto cultural, na palhada. Por isso, o método de plantio direto, no qual muitas vezes o milho é cultivado sobre a palhada de alguma cultura anterior, é um forte condicional para a infestação da doença, assim como respingos oriundos de chuvas possuem, juntamente com o vento, a capacidade de disseminar os esporos do patógeno. Ademais, os fungos possuem uma afinidade por temperaturas noturnas amenas, em torno ali dos 15 a 20 graus Celsius, e elevada umidade do ar, superando as taxas de 60%. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre os manejos, entre as formas de manejo dessa doença, a gente pode listar o uso de cultivares resistentes, hoje em dia, atualmente, a gente pode encontrar no mercado cultivares como a BRS 1010 e a BRS 1035, que são desenvolvidas pela Embrapa e possuem a resistência à doença em questão. Somando-se a isso também, podemos levantar a questão do uso de alguns fungicidas, no intuito de eliminar o patógeno naquele momento que nós estamos trabalhando com as cultivares que não possuem resistência. E um belo exemplo de fungicida pode ser do grupo das estrobilurinas, que funcionam muito bem contra esse patógeno. Bom, e antes de finalizarmos o nosso trabalho, nós gostaríamos de enfatizar que mesmo realizando essas análises todas que apresentamos, é importante que seja realizada uma amostragem dessas folhas que foram coletadas na lavoura e que essas amostras sejam levadas a um laboratório no qual a possibilidade de identificarmos o patógeno para poder concluir e afirmar o nosso estudo. Pois, como já foi visto, há algumas doenças abióticas que podem causar sintomas muito semelhantes a doenças abióticas. Como nesse caso dessa doença estudada, há um uso errôneo de um herbicida, em especial o paraquat, que é um herbicida de contato não seletivo, que pode causar lesões nas folhas do milho que se assemelham muito à mancha branca, causando assim uma certa confusão. Por isso, é importante sempre isolar o patógeno para poder passar com fidelidade as informações. Agradecemos muito pela atenção, estamos disponíveis a qualquer dúvida e questionamento.